Bom, pessoal, então eu quero falar aqui sobre um óxido, talvez o mais comum de todos nós, né, que é o dióxido de carbono ou o gás carbônico, é o CO2, um gás extremamente abundante e necessário para a existência da vida na Terra, mas que hoje está em excesso na atmosfera, né, causado pela queima de combustível fóssil e acaba sendo um problema para a gente. Mas a abordagem aqui hoje é no sentido de mostrar o CO2 dentro de outra perspectiva, né? Vocês já devem ter ouvido falar no gelo seco. O que é o gelo seco? O gelo seco nada mais é do que o CO2 no estado sólido. Vocês podem ver aqui, ó, na figura A, né? Esse pedacinho de gelo que está sendo seguro aqui por uma pinça é CO2, é gás carbônico, né? No caso que ele não está no estado gasoso, ele está sólido, né? Mas é dióxido de carbono no estado sólido. Para que o CO2 esteja no estado sólido, ele precisa estar a menos 78 graus Celsius. Menos 78 graus Celsius. Então, se ele não tiver a menos 78 graus Celsius, ele não vai estar no estado sólido. Obviamente a gente sabe que a temperatura ambiente ele é gás, né? Vira gás. Por que está sendo seguro aqui com uma pinça? Está sendo seguro aqui com uma pinça porque isso aqui queima. Se colocar, se tu encostar tua mão aqui no gelo seco, né? O famoso gelo seco que é usado em shows, né, que é usado em apresentações artísticas e tudo mais. O pessoal às vezes coloca nos vídeos aí do YouTube para mostrar experiências químicas, aí é aquela fumacinha saindo ali, nada mais é do que CO2, né, passando do estado sólido para o estado gasoso, sublimando diretamente, né, e ele se em contato com a pele causa lesões terríveis, tá? Não pode ter contato com a pele, jamais, eu estou dizendo, jamais pode ser ingerido, tá? Mas é gelo. Não, não é gelo comum. É dióxido de carbono no estado sólido. Se ingerida, quando ele vira gás na barriga da gente, o intestino não aguenta e pode ser fatal, tá? Então, assim, não pode, sobre hipótese alguma, né? E ele vai sofrer uma sublimação a menos 78, né? Ele vai passar diretamente ali, né, ao estado gasoso. Por isso a gente usa o termo gelo seco, tá? O que a gente tem ali? A gente tem no desenho aqui o azul de bromo-timol, que é o indicador ácido-base, que ele fica azul em meio básico e amarelo em meio ácido. Então pode ver que quando a gente coloca essa pedrinha de CO2 aqui dentro desse becker que tinha azul de bromo-timol, que tinha um indicador ácido-base e estava azul, indicando que o meio estava básico, quando a gente coloca ali, o que acontece? Esse becker fica amarelo. Por que ele fica amarelo? Porque esse indicador, o azul de bromo-timol, ele assume a coloração amarela quando o meio fica ácido. E se eu colocar CO2, seja gasoso ou seja sólido, na água, eu vou formar o que? CO2 mais água, eu vou estar formando ácido carbônico. É um ácido fraco, mas é um ácido, então o meio aqui ficou ácido. Por isso a mudança de cor aqui do becker azul para o becker amarelo. A gente está imaginando aqui um passo a passo nessas três fotos. O cara pegou com a pinça o, o dióxido de carbono no estado sólido e colocou dentro de um becker que tinha azul de bromo-timol, que é um indicador ácido-base, que fica azul no meio básico e fica amarelo no meio ácido. Quando ele coloca esse CO2, olha aqui a equação aparecendo para ti, né? Quando ele coloca esse CO2 dentro, coloca no becker e aí ele vai ficar amarelo, então, por causa do CO2 que vai formar o ácido carbônico. Então, toda vez que a gente expira, né, o ar que a gente libera quando a gente está falando, quando a gente
O resultado, né, o processo da nossa respiração, a gente está liberando CO2, tá? Então, o que acontece? Se a gente pega e assopra dentro de um canudo, né, fica ali assoprando dentro de um canudo com numa solução líquida de hidróxido de cálcio, que é o CaOH2 aqui, o hidróxido de cálcio, a chamada água de cal, vai ocorrer então uma reação, né, entre a base, tá, e o óxido de cálcio e o óxido ácido, que é o CO2 que eu estou colocando ali, né, produzindo um sólido branco insolúvel chamado então carbonato de cálcio. Está aqui a reação, né, uma reação química acontecendo com o gás carbônico que a gente resultado da nossa respiração, com o hidróxido de cálcio, formando um sal, que é o carbonato de cálcio. Tá? Carbonato de cálcio, que é um sal sólido. Então, um exemplo, né, que a gente pode também aí mencionar. Nós temos óxidos ácidos envolvidos na poluição atmosférica, né? Sempre, diretamente. Por quê? Vocês vejam bem, né? Na atmosfera, a gente naturalmente encontra gás nitrogênio, gás oxigênio, argônio, CO2, vários vapores de água. Tá? Isso é um processo natural da atmosfera. Inclusive, a gente sabe que no ar atmosférico, a maior parte dele é constituído de gás nitrogênio. Sabemos disso. Então, o que acontece aí? Nos locais onde a gente tem um excesso de poluição, em geral centros urbanos, onde realmente tem muita indústria, onde tem muitos veículos, né, queimando combustível, a gente encontra substâncias como monóxido de carbono, né, que é um óxido neutro, óxido de enxofre, que seria o SO2, e o SO3, né, que seria o dióxido de enxofre, o trióxido de enxofre. A gente vai encontrar óxidos de nitrogênio, especialmente o monóxido de nitrogênio e o dióxido de nitrogênio. A gente vai encontrar ozônio, enfim, partículas em suspensão, como o pó de carvão, né, que é a fuligem, partículas metálicas como o chumbo, cádmio, mercúrio, fumaça em geral. Tá? Os vapores de combustível, né, que é resultado da queima dos combustíveis aí, dos veículos e tudo mais. E o que acontece então? Esses óxidos eles acabam reagindo com a água e aí formando o que a gente chama de chuva ácida. A chuva, ela naturalmente ela já é um pouco ácida, né? Porque plantas, animais, quando eles eliminam, quando eles respiram, eliminam o gás carbônico da atmosfera, a gente já tem parte do ciclo aí, né? Do carbono na atmosfera. Tá? Então a gente sabe que parte é natural a presença do CO2 na atmosfera. É bem-vindo, desde que existe vida na Terra, isso é natural. Então, quando chove, vai ocorrer naturalmente, né? Por isso que a gente diz que a chuva é um pouco ácida. Quando chove, naturalmente, essa equação aqui vai acontecer, ó. O CO2 com a água formando o ácido carbônico, tá? Então, essa presença de ácido carbônico, do HNO3, não se deve necessariamente, obrigatoriamente à poluição. O problema são os excessos. É que se eu tiver muito CO2, né, se eu aumento aqui a quantidade de CO2, eu vou acabar aumentando a quantidade de ácido carbônico. Esse é o problema, são os excessos. Tá? Isso que me causa problema, né? Partindo desse ponto de vista aqui, do CO2. É claro que existem outros óxidos que, em contato com a água, formam também a chuva ácida, e isso é um problema, a gente vai ver agora em seguida. Né? Na queima de álcool, na queima de gasolina, queima de combustíveis em geral, eu tenho muito essa produção. Tá? E qual é o problema desse excesso de produção? O problema, né, então, é que isso acaba fazendo com que intensifique-se, né, o efeito estufa. O planeta Terra acaba ficando
com excesso de gases à sua volta e a gente acaba tendo um aumento desse efeito estufa, o que vai naturalmente causar um aquecimento global, tá? Então isso é problema. Agora, tem outro óxido, que é o monóxido de carbono, que ele é mais tóxico ainda que o CO2. Tá? E ele também é resultado da queima de combustível. Então, ele não tem uma interação muito alta com a água, não tem não reage muito bem com a água, mas ele é extremamente tóxico também para a gente. Né? Então, dependendo da quantidade inalada, pode até levar à morte. Aqui, outros óxidos que são problema em termos de efeito estufa, né? Em termos de chuva ácida também, os de enxofre, que seria o enxofre naturalmente na atmosfera combinado com oxigênio formando SO2. Esse SO2 em contato com a água produz o ácido sulfuroso. Né? Então a gente sabe que o SO2 vai reagir com o oxigênio da atmosfera e vai se transformar em SO3. E esse SO3, reagindo com a água da chuva, se transforma em ácido sulfúrico, que é um ácido forte. Então, claro que é difícil a gente dizer que tem chuva, essa chuva aqui está chovendo ácido sulfúrico. Olha, pode estar chovendo ácido sulfúrico, mas extremamente diluído, que não vai assim causar também lá a curto prazo maiores problemas. Agora, a longo prazo, principalmente para o solo, né, para as plantações, para as lavouras, para os bens de consumo, para os materiais que estão expostos à chuva, isso diminui a vida útil, né, por causa, né, desse ácido. Então, aqui as reações químicas que envolvem, vocês podem ver, né, que eu estou falando de óxidos que em contato com a água formam ácidos aqui. Tá? Aqui em cima o SO2 em contato com a água formando ácido sulfuroso e aqui o SO3 em contato com a água formando ácido sulfúrico. Né? Então isso traz prejuízos, né? Conforme eu já disse, para a agricultura, para o solo, né? Para os rios também, porque a água se torna muito ácida para os peixes, isso é um problema. Né? E também não dá para deixar de falar também da corrosão de bens de consumo, de bens, de materiais em geral, né? Construções e tudo mais, tá? O dióxido de carbono, que é o dióxido de enxofre, que é o SO2, ele é um gás incolor, ele é corrosivo, ele é tóxico, ele causa queimadura, né? Ele causa necrose nos olhos, na pele, então é bem complicado, né, esse tipo de situação. Outro exemplo aqui, os óxidos do nitrogênio. Naturalmente eu tenho gás nitrogênio na atmosfera, vai se combinar com gás oxigênio, formando o óxido de nitrogênio, né? E aí esse óxido de nitrogênio continua combinando com O2, até que forma o 2NO2 que entra em contato com a água e vai produzir ácido nítrico e ácido nitroso. Então, o que acontece? Quando eu tenho excesso de queima de combustíveis ou excesso de poluentes, esses óxidos aqui de nitrogênio eles aumentam. Eles aumentando, eu vou aumentar a quantidade de ácido também na minha atmosfera, porque eles vão se combinar com a água, né, e vão causar problema para a gente, tá? Então, assim, é preciso entender que naturalmente eu vou ter óxidos de carbono, óxido de enxofre, óxido de nitrogênio, tudo isso na atmosfera. Mas a poluição causa excesso desses óxidos. E aí, esses excessos desses óxidos, quando combinados com a água, promovem a chuva ácida e sim causam diversos prejuízos, né? Tanto econômicos quanto ambientais para a gente. Então, é preciso ter esse cuidado aí, né? Para não aumentar esse desequilíbrio ambiental e, por consequência, agravar mais os problemas de saúde e os problemas que nós já estamos enfrentando. O que a gente pode fazer? Evitar de queimar combustível fóssil em excesso, né? Propor medidas mais sustentáveis
né, investimento em pesquisas e medidas mais sustentáveis para a nossa natureza. É isso.